Fala pessoal do programa Passo para Frente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para a gente falar de sócios. Eu convidei para falar de sócios um cara que eu conheço há um bom tempo, um cara muito fera, Elias Assed, tá? Ele estudou fora do país, ele é um cara super competente e tem muita experiência nesse tema e a gente vai abordar exatamente quando o sócio é um problema e quando o sócio é a solução. Esse é um tema que foi solicitado por uma dos ouvintes, né, que assistiram o programa e falaram: fala de sócio, eu tive tanto problema com sociedade e que eu queria saber mais, pô, como é que eu me livro de tanto problema? Então, Elias, seja bem-vindo. Muito obrigado, pô, uma honra estar aqui com você também. Eu achei o tema muito bacana, Tarcísio, até porque é um tema que a gente vê muito pouco, tem muita pouca literatura sobre esse assunto. Eu acho que o pessoal é muito focado ali em plano de negócios, qual que vai ser o planejamento estratégico, vamos fazer um benchmarking, qual que vai ser nossos canais de venda e tal, e na hora de olhar para o lado e falar, calma aí, esse cara que está aqui do meu lado, essas pessoas aqui, elas são as pessoas ideais para estar comigo? E às vezes isso fica sempre em segundo plano e um monte de ideia boa acaba não se materializando num bom negócio em razão das pessoas erradas. Talvez individualmente sejam boas pessoas, mas juntas não era o time ideal para tocar aquele projeto. Então achei super legal a ideia e vamos Não, lá. é isso mesmo. E eu acho que tem um problema muito grande. Tem uma frase que meu pai já falava, meu falecido pai já falava: quer perder um amigo, faz sociedade com ele, né? E aí eu falo, pô, Boa. será que isso é mesmo, cara? Será que é assim mesmo? Porque eu não sei se isso é tão uma regra. O que você acha disso? Será que é tão ter sócio, ter inimigos, ou melhor, Não, riando eu com sou, inimigos diariamente? eu sou amigo de meus sócios, cara. Eu gosto muito deles, mas assim, eu concordo com teu pai, eu acho que num sentido, né? É muito mais fácil você fazer amigos dentro da sociedade do que você fazer uma sociedade com pessoas que já são seus amigos, né? Porque você Exato. coloca o fator pessoal, ele nunca é bom de estar andando junto com os negócios, né? E talvez chegue num momento ali que você tem que se perguntar, mas se chegar num determinado ponto, o que vale mais importante para mim? A amizade que eu tenho ou o negócio? Eu vou deixar o meu relacionamento pessoal com essa pessoa influenciar nas decisões que eu vou ter dentro da empresa? Se a resposta for sim, cara, não acho que seja uma boa ideia. Nunca tive sociedade com um amigo meu, mas certamente seria uma bandeira vermelha. Eu Não acho estou falando que que é uma coisa impossível, mas não seria uma exato, coisa. exato. Eu acho que, se respondendo, isso é uma pergunta enviada por um cara que assiste ao programa há um tempo, desde o primeiro, e ele estava falando em relação a isso, montar uma empresa. E isso é um fato. Às vezes, que as pessoas que eu percebo, eu conversei já com ele em off, quando você tem um amigo e você simplesmente pensa no projeto e você, só porque é o amigo, seu amigo, você resolve, acha que vai ser o melhor para o seu projeto, é um problema, né? Sim, Porque nem sem sempre o dúvida. seu amigo do dia a dia, que já viveu vários momentos bacanas, difíceis e sempre se mostrou um amigo, pode ser um bom sócio. Agora, às vezes aquele cara que você nem tem tanta afinidade, mas ele é aquele cara que vai resolver o problema, e aí que os problemas maiores não vão existir. Na tua experiência, qual é o sócio ideal para montar um negócio de sucesso? Cara, eu acho que o sócio ideal ou os sócios ideais, sejam 2, 5, 10, 20 pessoas, a gente tem que analisar como se fosse uma equipe. Da mesma forma que a empresa tem a equipe de RH, financeira, operacional, tecnologia, os sócios, apesar de ser uma equipe diferente, eles também têm responsabilidades, eles também têm tarefas, eles têm metas. E aqui, é óbvio, a gente está falando dos sócios que se envolvem nos negócios, não é aquele angel investor ou aquele sócio que só fica ali olhando os demonstrativos e as projeções financeiras da empresa, mas aquele pessoal que bota a mão na massa mesmo. É uma equipe. E então eu mudo a pergunta, Tarcísio, o que é uma boa equipe? E aí a gente já tem mais literatura para falar sobre isso. Aí a gente vai entrar no tema de, talvez, de equipe de alta performance, que é aquele pessoal que tem boa comunicação, gestão de conflitos, metas individuais e gerais. Mas para a equipe dos sócios, o que é o mais importante que a gente tem que pegar dessas equipes de alta performance? Quais são as duas características mais importantes? É ter o mesmo objetivo, e talvez isso possa parecer óbvio, mas não é. Ter o Uhum. mesmo objetivo, querer a mesma coisa, e ter talvez uma diversidade tanto de comportamento quanto de conhecimentos, para tanto um se completar, mas mais importante que isso, um controlar o outro e puxar também nas horas que tiver que puxar. Então, assim, pegando esse conceito e trazendo pro sócio, quem que é teu sócio ideal? É aquele cara que sabe o que você não sabe, ele Entendi. é diferente de você,
mas ele quer exatamente a mesma coisa que você quer. Se você for fazer negócio com esse cara, tem grandes chances, na A minha chance opinião, dá de que você certo. vai ter sucesso com o seu negócio. Agora, perfeito. Quando você está falando de características e capacitações ou capacidades, habilidades diferentes. Isso é ótimo, é complementar. Imagina um time dos sonhos com 11 atacantes tops. Quem vai fazer a defesa? Quem vai cuidar do gol? Quem Exatamente. vai fazer o meio de campo? Agora, tem um ponto que é uma coisa que eu já vivenciei e observo muito, não só capacitações e características diferentes, né? Mas como posturas divergentes, aquele sócio que é muito divergente do que como você pensa. Isso aí é uma coisa que quando alguém vai montar um negócio, ele tem que evitar ou ele tem que ter do seu lado? Então, a pergunta que você fez foi Eu, meio tricky. eu tenho um ponto de vista, então eu vou fazer um pouquinho da minha, tá? Quando a gente fala Vai lá, vai lá. opiniões divergentes. Eu tive algumas pessoas com que eu trabalhei que eram muito divergentes de mim. Muito, muito. A gente coordenava uma equipe e a gente tinha uma divergência muito grande da forma de como você disse, o objetivo era o mesmo dos dois. Mas como chegar, a gente tinha muito conflito de opiniões, de estratégias, de como implementar. E acabava que no final dessa divergência toda, a gente acabava convergindo para a melhor solução. Então, Ah, no meu bacana. caso, na minha experiência, a divergência, eu tento buscar sócios, tento buscar pessoas que são divergentes de mim. Mas, lógico, que tenham sintonia. Porque se você tiver respeito, Sim. a briga vai ser normal. É como você brigar com qualquer situação. Mas quando você sabe que o objetivo é aquele, é único, você percebe que aquele cara que está indo contra você, entre aspas, né, divergindo de você, ele quer o mesmo que você. E ele quer o teu bem. Sim. Se ele quer o bem da empresa, Não, ele quer o bem. conflito faz parte. Conflito é uma coisa, briga é outra. Mas eu Sim. percebo, Elias, que tem muita gente que busca evitar a divergência, evitar o cara, não, esse cara é difícil demais de trabalhar, esse cara não, que vai ter muito desgaste. E eu percebo na experiência que eu vejo, junto com os projetos que eu acompanho, com o meu próprio projeto, eu vejo pessoas que são bastante divergentes, mas bastante respeitosas. Qual o limiar que você entende isso? Tá, essa história que você falou aí, você envolveu dois assuntos muito importantes. Dessa questão da divergência, eu acho que quando eu falei ali de diversidade, eu estava falando de diversidade tanto de conhecimento quanto de personalidade. Por exemplo, você vai montar uma equipe de sócios, como você falou, trabalhar com 11 atacantes. Vamos fazer um exemplo de uma empresa com três sócios. Se os três sócios foram, cara, extremamente comerciais, focados em venda, e que talvez não dê tanta atenção necessária para a parte de processos, governança, financeiro, será que vai dar certo? Sei, pode ser que dá. Mas é um ponto negativo. Você ter três caras iguais que focam muito num conhecimento na área de vendas e não dão atenção necessária para a parte de estruturação da empresa. Tem vários exemplos péssimos desse tipo de Fica relação. à É vontade. aquela máxima básica, quebrou por falta de gestão. É basicamente isso. E também tem um lado comportamental, porque também não adianta você ter aquele cara comercial, ter um cara que é mais analista e tal, mais operacional, e você tem outro cara ali que consegue fazer mais esse lado institucional de comunicação, que seria uma boa equipe, que cada um ali, um puxa o outro vai, porque também não adianta você ter três caras muito analistas ali, da mesma forma que não adianta você ter três caras muito comerciais e que não dão tanta atenção para a parte de governança, de estruturação da empresa, organograma, fazer um planejamento financeiro, você vai ter um problema também. É o que mais acontece, por sinal, é você quebrar por falta de gestão. Então não adianta. Você tem que ter o cara comercial, mas também tem que ter aquele cara mais operacional, você tem que ter aquele cara mais financeiro, você talvez possa ter um cara ali que é mais institucional, de comunicação e tal. Essas pessoas elas vão se completando. Então, nesse ponto, é bacana você ter pessoas diferentes. É muito comum quando você está começando o negócio, e eu senti muito isso. Todo mundo quando está juntando ali os sócios ali, e aí, qual que é os nossos objetivos? Cara, o nosso objetivo é comum, a gente quer o melhor para a empresa, tá? Mas o que é o melhor para a empresa? A gente quer crescer e tal. Não, mas crescer Como? como? Exatamente. Então, uma coisa muito importante também, que é uma dica para quem está começando a estruturar uma sociedade e tal, tenham muito cuidado na hora que vocês estão traçando os objetivos. Então, assim,
missão, visão e valores, que é uma coisa que é o início do planejamento estratégico, é uma coisa que muita gente bota para ficar bonitinho no site da empresa. Cara, aquilo ali é fundamental. Uhum. Porque, às vezes, no início, todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer crescer, quer o melhor para a empresa, quer trabalhar, quer ir para frente. Só que chega num ponto ali que, às vezes, você tem um sócio que, cara, pô, vem uma chance aqui de um investimento, a gente vai abrir novos mercados, a gente vai conseguir alcançar nível Brasil, e tem um outro sócio ali que ele está preocupado, pô, mas calma aí, se a gente abrir para tanto assim, a gente vai perder as características do nosso produto. A gente vai ter que fazer um produto mais simples para atender vários tipos de clientes, e eu acho que não tem que ser assim. E aí você vê que, na verdade, existia uma divergência ali. Então, qual que é a visão? Qual que é a missão? O que você quer da sua empresa? Você quer ter seu maior fornecedor do produto XPTO no Brasil? Ou você quer fornecer o melhor equipamento XPTO na região que você atua para determinado tipo de empresa? Esse é o tipo de coisa que você tem que ter essa discussão no início para você garantir que todo mundo esteja na mesma página. E aí, quando você tem um time com diversidade de conhecimentos, personalidades que se ajudam, que se controlam e se motivam, e todo mundo focado no mesmo objetivo, querendo as mesmas coisas, aí, cara, matou a pau. Esse aí é a equipe de sócios que você quer para liderar a tua empresa. Eu percebo muita gente fazendo, quando você falou de saber quem na sua empresa, saber quem é responsável pelo quê, né? Quem é Sim. tem talento para fazer o quê e o que vai assumir responsabilidade, é uma das coisas que a gente mais percebe que uma empresa familiar, quando nasce, né? Que se forma, olha, não, estou montando com meu irmão, com meu primo, com meu cunhado, e não, porque eles estavam sem trabalho, e aí eu chamei os caras, são bons, mas aí o cara meio que foi montando algo, mas, lógico, pode dar certo, mas se você não definir muito claramente o papel de cada um e a expertise de cada um que vai poder somar para o projeto, a chance de dar errado é enorme, né? E o que a Sim. gente vê acontecendo muito com pequenas empresas, né? A gente vê acontecendo muito com pequenos negócios, principalmente negócios familiares, onde as pessoas começam a botar para dentro da empresa a pessoa que é amiga, a pessoa que é, ele fez engenharia, ou ele é advogado, aí o cara, beleza, ele é Exatamente. advogado, mas ele vai cuidar de contrato, mas ele não tem estratégia nenhuma, ele não sabe como fazer, ou ele não tem expertise naquela área e vai atrapalhar mais do que ajudar. Então, eu acho que a primeira coisa que você está falando, resumindo, é que a gente tem que saber o papel de cada um, definir muito bem o papel de cada um e saber se cada um que está se encaixando naquele papel vai ter condições de responder por ele, né? Com certeza. Com Então, certeza. deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Pô, qual é a tua formação? Vamos lá. Eu estava aqui com a tua formação, deixa eu fazer uma leitura. Engenheiro especialista em planejamento e gestão empresarial, sócio CEO da Unity Seguros, mestre em administração de empresas pela Universidade de Boston, pós-graduado pela Universidade da Califórnia, de Los Angeles, pela Escola de Negócios da Universidade de Berkeley. Fiquei até com vergonha aqui, mas tudo bem. É... Jamais, cara. Então, vamos lá, Você é o vamos lá. professor. Que isso. Mas vamos lá, então, é uma coisa que é importante. Com toda essa sua experiência, e eu tenho uma bagagem numa determinada área, e que eu visualizei uma coisa que foi importante pra caramba, que eu aprendi, exemplo, área de construção civil, né? Que existe muito Uhum. planejamento, grandes obras, 4.000 homens, e você fala, pô, você não aprende nada daquilo ali numa universidade. Você aprende no dia a dia. Não. E um dos caras que mais me ensinou nessa área, quando eu estava numa grande obra, era um cara que era semi-analfabeto, né? Que era um Sim. mestre de obras, e o cara era semi-analfabeto, tinha 30 anos daquela empresa. E eu tinha um professor meu que falava, olha, o mestre de obras, eu não sou engenheiro civil, eu sou engenheiro mecânico e engenheiro de segurança, mas um professor nosso que falava que o mestre de obras, ele sabe mais que o engenheiro formado na faculdade. Eu A acredito. faculdade é da vida. Fazendo esse paralelo, o que você percebeu que você aprendeu muito mais no dia a dia que você não aprendeu em toda a tua formação que você teve? Não, achei bacana desse exemplo que você deu. Não sei se você sabe, eu sou engenheiro civil também trabalhei em Não, grandes obras. bacana, ó. Então, esse exemplo que você deu, eu vivi muito isso, sem dúvida nenhuma. E assim, cara, eu estudei muito, Tarcísio, para hoje ter condição de fazer o meu trabalho da forma que eu faço. O que determina o profissional que você vai ser, é a prática que você tem no dia a dia dos seus negócios, a forma como você conduz os negócios. É claro que você tem uma base acadêmica. Foi muito legal todas as experiências que eu tive em vários segmentos, gerenciamento de projetos, parte de gestão de negócios, desenvolvimento de startups, mas
o que você aprende mesmo, você aprende trabalhando. Você consegue enxergar claramente quando você está trabalhando com algumas pessoas quem tem o conhecimento acadêmico e quem não tem. Só Uhum. que isso não é fator determinante é, de qual tipo de profissional que você vai Você vai ser. ter. Tanto que eu tenho exemplos, cara, de médicos que se transformaram em grandes empresários da área de tecnologia e não tem nada a ver com o segmento de medicina. Tem exemplos de pessoas que nunca estudaram, nunca fizeram nada e chegaram a grandes cargos em grandes empresas na área de marketing, na área de desenvolvimento de pessoas. Então, assim, é importante, mas quem está pensando em fazer um MBA e vai sair de lá e já vai, pô, agora eu posso gerir a minha empresa. Cara, tu vai ter um roadmapzinho do que você precisa fazer, vai ter toda a teoria de como que funciona. Agora, o que vai determinar o tipo de profissional que você vai ser, o tipo de empresário, você só vai saber quando você colocar na prática e você encarar os desafios por você mesmo. Perfeito. Minha opinião. Mas assim, eu fazendo um paralelo do que eu estou te perguntando, o que poderia ser mais estudado na escola? Você sentiu falta dentro do universo que você, de montar um negócio, de você, por mais formação que você tenha, o que faltou na literatura? E é isso, eu estou indo um pouco nessa linha que eu vejo que falta para os meus filhos, e faltou para mim, porque você, nós como empreendedores, você ir dormindo sem saber se o seu projeto, por exemplo, agora na pandemia, a gente vai dormir, quando estourou a pandemia, você não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, como é que você deita e fala assim, cara, eu vou fechar, meu negócio vai falir, acabou tudo, meu projeto foi... chegar e falar, sabe, você foi preparado para isso? Não. Porque o cara não foi preparado. O cara é super, tem uma formação maravilhosa, mas em nenhum momento ele foi preparado nem de longe para o fracasso. E aí, para ter sucesso, cara, o fracasso faz parte, é um caminho. Sim, sem dúvida nenhuma. Teve até um professor meu na Universidade de Berkeley que ele escreveu um livro. O nome do livro é The Other F Word, tipo a outra palavra do F, que era exatamente sobre o que você pode aprender com a falha. E o que você falou da nova geração e tal, eu acho que... E eu pego isso da minha geração também, eu tenho 30 anos, eu já peguei essa parte de que a falha, ela, não, ela é inadmissível. O filho, ele não erra, ele é uma coisa perfeita, tudo que ele faz é lindo. E assim, quando você faz isso, eu entendo que é uma coisa legal, mas você acaba criando um problema que ele vai achar que ele está sempre certo. Então, quando ele chega num ambiente corporativo e ele começar a se frustrar com desafios que ele tem, ver que as coisas não dão certo, tentei montar um negócio, não deu, ele vai querer... O natural vai ser ele querer colocar a culpa em fatores externos a ele, porque a culpa nunca foi dele. Exato. Então, esse tipo de coisa, eu acho que você tem total razão, cara. A gente tem que ensinar o pessoal desde a escola que, cara, falhar é uma opção. Às vezes você fez uma coisa e não deu errado, você não tem que achar justificativa para dizer que aquilo ali é lindo. Você tem que falar, cara, ficou uma merda. Não sei o Exato. que tu fez. Ficou uma merda. Não ficou bom. Vamos fazer melhor para tu fazer um negócio que realmente ficou bom, porque isso aqui não ficou. Agora, se o cara entrega um negócio e tudo cara, o importante é que você se esforçou. Cara, a vida real não é assim. O Uhum. importante é você fez um negócio que deu certo. Então, eu entendo que tem que ser com cuidado, é lógico. Eu não sou pedagogo aqui para dar nenhuma sugestão de como as coisas têm que ser, mas eu acho que a geração nova, principalmente a nova, está vindo com o vício de que tudo que ela faz está certo e que ela é a melhor do mundo. Eu também vejo isso em algumas escolas. Porque você falou uma coisa legal. Você falou, Elias, o que você acha que as escolas deveriam estar ensinando e tal? Eu acho que tanto algumas escolas quanto algumas universidades, e principalmente nos Estados Unidos, ensinam para os alunos que eles são, cara, o último O biscoito supra-sumo. o cara é bom pra caramba. Esse pessoal sai com talvez um diploma de um MBA, de uma Ivy League, então o pessoal sai com o peito estufado e não quer escutar o superior dele, que tem 10 anos de experiência mais que ele, que já conhece a empresa, porque ele acha que ele sabe mais que o cara, porque ele estudou numa excelente universidade. Então, eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de valor para a experiência, tem que reconhecer o valor de um bom treinamento acadêmico, mas, assim, tem que ter um pouco mais de humildade e reconhecer a hora de baixar a cabeça, escutar o outro e saber Exato. falhar. Deixa eu E não se frustrar por isso. fazer uma outra pergunta que é importante, que eu recebi também em relação a sócios, por exemplo. Tem sócios que têm diferença de idades, não só. Imagina, o sócio tem a diferença de
pode ter diferença de tudo. O quanto o sócio também, nesse momento que a gente está vivendo, o sócio mais velho tem que saber aquela velha frasinha, ninguém é tão inteligente que não possa aprender, nem tão pouco inteligente que não possa ensinar. Né? Vamos botar a frase, não quero... Aqui eu acho que é frescura. Vamos parar de... A gente está virando dois Nutelas, né? Vamos falar... a gente está procurando muitos termos, vamos falar. Ninguém é tão burro que não possa ensinar, nem tão inteligente que não possa aprender. Exatamente. Então, mas quando tem essa cultura, eu percebo um pouco esse choque, eu já vivenciei isso muito de perto, de empresas, de sócios que estão brigando e porque o cara, ele acha que porque ele é mais velho, ele tem o conhecimento e tem que ser o que ele acha. E o cara que é mais novo, porque ele acha que sabe tudo também, ele acha que tem que ser dele. Exatamente. Então, como é que você está vendo isso acontecer? Como é que, por exemplo, se alguém está vendo isso aqui, como é que eu resolvo esse problema? Qual o melhor caminho para resolver esse problema? Eu sei que você vai falar assim, pô, você está me botando numa furada atrás da outra. Mas essa mesmo, cara. Eu tô querendo a gente falar do problema. Eu vou tentar não usar os meus exemplos, eu vou tentar falar da forma mais didática possível, porque eu também não quero entregar ninguém. Vai que o pessoal tá assistindo essa live, depois eu vou apanhar amanhã de manhã. Cara, o que eu acho? Tem que ter humildade em primeiro lugar. Graças a Deus, com o pessoal que eu trabalho, o pessoal entende isso. Somos de gerações diferentes, tem 3 gerações ali, mas eu sei respeitar os anos de prática que eles têm nesse mercado, eles sabem respeitar todas as novas tendências que eu estou conseguindo trazer em termos de gestão, marketing, análise financeira, em projeções e expansão, projetos que a gente está tendo, e eu consigo entender também o quanto que o conhecimento deles no negócio, enquanto que eles sabem como certas coisas funcionam, eu consigo pegar aquilo e trabalhar dentro do meu modelo para gerar uma coisa que funcione. Porque, assim, sinceramente, na posição que eu estou hoje, eu vou usar o meu exemplo, eu não tenho o conhecimento necessário nesse mercado que eu estou agora, eu estou há 14 meses, nessa última empresa que eu estou atuando, para simplesmente bater no peito e falar, quem sabe agora sou eu, porque eu sou um cara de gestão, eu sou um cara que sei muito, eu já trabalhei muito com isso e tal. Cara, eu sou um cara que eu entendo muito de financeiro, eu entendo muito de processo, eu entendo muito de marketing, eu entendo de várias coisas. Agora, do mercado, eu tenho que baixar a cabeça para esses caras, porque eu tenho que ter humildade e reconhecer, calma aí, agora é a hora que eu preciso escutar quem entende do negócio. E eles também têm total humildade de quando chega na hora que o meu mercado funciona assim, mas é claro que essa parte que você faz, que é a tua expertise, eu não tenho. Então essa é a hora de você me ensinar. Então tem que ter essa sinergia. Quando você está numa situação que você tem um conflito ali, que já é uma coisa que eu acho que quando você tem briga de ego ali, eu começo a entrar o âmbito pessoal ali, já começa a ficar muito complicado. Aí, não sei, eu sugiro tentar contratar alguma empresa, alguma consultoria de desenvolvimento organizacional para fazer um trabalho ali. Vou falar de coaching com os sócios, que virou um termo que foi bem massacrado por profissionais aí que não são dignos de dizer que fazem isso da profissão, mas eu acho que pode ser uma boa estratégia para a gente conseguir, talvez, retomar o negócio. Porque você cria regra, tentar impor limites, eu já tive nessa situação, eu já tentei fazer e não funcionou. Concordo com você, tem empresas maiores que precisam ter um coach, ter um profissional, mas vamos pensar numa empresa familiar, numa empresa pequena, que o cara não vai ter grana para fazer isso, tá? Que não vai ter esse refinamento todo de contratar um terceiro, talvez, uma empresa. E aí, Entendi. eu acho que um dos pontos se é um ponto que eu posso trazer aqui, é achar dentro da empresa, por isso que eu acho que é importante, quando a gente fala de sócio, eu queria deixar bem claro, pontuar características dos sócios. E a gente não falou de uma característica, mesmo como funcionário, quando eu era, e eu acho que ainda como sócio, eu percebo que tem uma característica que às vezes é muito fundamental, embora possa não ser o cara que vai resolver muitos problemas da empresa, mas ele pode ser um catalisador de solução em outro cenário, que é aquele sócio agregador. Aquele sócio Sim. que consegue buscar o que A está falando com o que B está falando e que não estão achando um meio termo, e ele consegue tirar o que tem de melhor de cada um dos dois. Então, mas calma aí, no exemplo que você deu, tem essa pessoa. Tem essa pessoa, achei que você tinha falado. Eu tô falando não, assim, aí fica mais fácil. Valorizar dentro da empresa
Porque existem pessoas que não ocupam esse papel na empresa, mas elas têm o talento para isso. Então, quando a Sim. gente fala de definir perfis, eu acho que quando a gente tá falando de sociedade, eu acho que uma coisa importante, principalmente no ambiente de startups, que eu orbito, que eu converso com as pessoas, são em startups, são super enxutas, são equipes Uhum. pequenas, grande parte das vezes os próprios investidores, os próprios criadores do projeto, e que o cara não vai conseguir contratar um coaching para dar uma acertada. Mas o que eu tô falando que aconteceu tem 2 meses com uma Sim. startup que Até estava porque tem que dando... contratar o bom. Não adianta Exato. pegar o Exatamente, o cara que youtuber. faz, Sim. E aí os caras, eu fiz um call com eles, eles me pediram uma ajuda, um cara que fez um projeto, participou de um processo de incubação comigo, pediu uma ajuda, eu participei, fiz uma live, foi quase eu achei engraçado, tô me sentindo um psicólogo aqui. Mas eu pedi para cada um falar o que queria, para externar, né? Foi assim, queria conhecê-los, né, para entender. E eu percebi no cara, um dos caras, um total talento para ser catalisador. Porque eu me identifiquei, eu sou um pouco assim. Eu percebi um total talento. Falei, cara, o cara está conseguindo abordar o melhor de cada um e não os problemas de cada um. E depois, Sim. logicamente, ele abordou o que estava tendo ponto fraco. E aí eu falei, cara, acho que o primeiro caminho que vocês têm que fazer, antes de vocês pensarem em cada um comprar a parte do outro e abrir o negócio, vocês vão fazer a maior burrada da vida de vocês. Vocês vão perder o foco do projeto. Vai virar 2 projetos com 2 ideias. Daqui a pouco, lá na frente, vocês estão brigando pelo mesmo cliente. Acho uma Uhum. burrada. E aí eu falei para um dos caras, que era um dos sócios, por que você não assume essa frente e tenta contornar? E o feedback que eu Claro. tive, depois de um tempo, foi que foi a melhor coisa que aconteceu. Os dois pararam de brigar e esse cara meio que passou a ser o balizador. Então, quando eu falo disso, eu estou falando bem de buscar dentro dos sócios características que às vezes eles não Claro, buscam, claro. né? Então, Não, sim. Se realmente você tem um sócio que tem uma habilidade de gestão de conflitos ali, realmente você começa a ter da onde trabalhar. Agora, realmente, se você tem 3, 4 sócios que já tem uma briga de ego muito grande ali, aí é bem difícil você sair, é uma situação bem complicada, bem porque complicado. sócio você não tem ninguém acima, então a gestão de conflito tem que ser resolvida ali mesmo e todos têm o mesmo problema, têm o mesmo poder ali de decisão. Então, chega uma hora que a racionalidade perde para o pessoal e para a emoção. Aí, E, nessa hora, é hora de encerrar. mas bem, vamos voltar ao assunto a gente tem que fechar nosso bate-papo. Fechar o assunto, me diz aí uma coisa importante. Qual é o empreendedor, qual é o empreendedor não, qual é o sócio ideal por Elias? Sócio ideal para mim, É. cara, é o cara que vai me fazer ganhar dinheiro. Esse é o cara que eu quero comigo. Mas ele A pode ser pergunta chato, careca, feio, insuportável. Fez você ganhar dinheiro, tá legal? tá ótimo, cara, que esse é o objetivo, cara. Não precisa ser meu amigo, não precisa, só precisa me ajudar a colocar o projeto em prática. Aí vai cair naquele início de conversa que a gente tinha. A conclusão que eu falei lá é que o sócio ideal é aquele cara que ele sabe o que você não sabe, ele pensa diferente de você, mas ele tem exatamente os mesmos objetivos. Se você se juntar com esse cara, um vai puxar o outro, um vai controlar o outro, um vai ajudar o outro, e todo mundo focado em chegar onde quer chegar. Quando um estourar, o outro vai segurar. Quando o outro ficar com muito medo, o outro vai puxar. Quando o outro estiver exagerando, o outro segura. Sociedade boa é assim, cara. Não, perfeito, perfeito. Olha, eu tenho excelentes histórias para contar de pessoas muito bacanas que eu vi sociedades que se desfizeram em partes de sócios que saíram e percebi que sempre quando você tem o equilíbrio e o respeito, isso aí caminha. Eu acho que se é a gente está Claro. caminhando para o fechamento da nossa bate-papo, mas eu acho que se é uma mensagem que a gente pode passar para as pessoas aqui que vão assistir, é que se você mantiver o respeito, independente de você ter divergências, problemas, piores possíveis, se você conseguir manter o equilíbrio emocional e o respeito, você consegue superar e você consegue ver que aquele sócio que de repente você nem achava que fosse o melhor do mundo para você, ele realmente é. Porque às vezes não é problema, eu acho que tem um fato que é importante a gente frisar. É no problema que você vê quem é quem, né? Não é Sim. na alegria, não é no É momento no bom, conflito. é no conflito, é no desafio que às vezes a tua empresa ela é exposta. Então é exatamente no problema que você vê quem, é como você vê quem é o seu amigo, é como você vê o seu sócio também.
Então, eu queria ter o fechamento, assim, a tua Bacana. maior experiência que você pode passar, assim, fechando o que você está falando, de mensagem para quem quer montar um negócio e quem vai buscar os seus sócios ou os seus sócios para montar esse negócio. Faz o teu fechamento, tá contigo. Cara, eu acho que quem está procurando sócio, antes de focar, talvez não antes, mas durante, tem que dar a mesma importância que dá para desenvolver um bom plano de negócios em quem você está colocando para executar esse plano de negócio junto com você. Tem que ter certeza que as pessoas estão no mesmo objetivo. Não adianta que o cara pense que é a mesma coisa, porque os dois querem o crescimento da empresa. Precisa ir mais a fundo do que isso. Senta com o teu sócio e pergunta, cara, o que você quer dessa empresa? Aonde você se vê daqui a 5 anos? O que você queria que a sua empresa se transformasse em quê? Que se você perguntar essas coisas, você vai ver que tem pontos ali que, mas eu não sei se eu concordo com isso. Uhum. É muito fácil todo mundo falar, cara, eu quero crescer, eu quero que minha empresa se torne de sucesso. Tenta elaborar em cima disso e procure pessoas que sabem o que você não sabe. Porque mais gente para concordar com o que você já sabe, você não precisa de sócio. Você precisa de pessoas que te ajudem e te puxem para baixo ou para cima quando você precisa. Então a mensagem, acho que seria mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito. Eu acho que a mensagem que eu posso dizer para cada uma das pessoas que está pensando em fazer o seu projeto, se planeje. Primeira coisa, planejamento, né? Para não saber lidar, imagina, com a Covid. Imagina quantas empresas não fecharam porque não tinham planejado para o Covid. Ninguém podia se planejar, mas se planejar para um momento ruim, todo mundo deveria se planejar. Então, Claro. eu vejo que se grande parte das empresas conseguiram superar esse momento, é porque os sócios pensaram e se estruturaram para passar por uma tempestade como essa. Ou é a Covid, ou não é a Covid, podia ser outra coisa. Então, o primeiro ponto é se preparar, é se planejar. E segundo ponto é tentar realmente manter sempre o respeito entre as pessoas, porque às vezes nem aquele que vai lá e te elogia quer ter o bem e aquele que te critica quer ter o mal. Então, eu acho que é você saber isso mesmo, saber ouvir a crítica, não levar para o pessoal, para que você fortaleça a relação em qualquer momento que você esteja vivendo. E eu acho que é isso que é o legal de uma sociedade. Eu acho que esse é o lugar de um relacionamento que você quer crescer. Porque a partir do momento que, como você disse, não precisa ser meu amigo, mas se eu sei que o cara quer o bem do projeto assim como eu quero, ele vai querer o bem para mim também. Né? Ele vai estar querendo bem para mim, porque ele sabe que se ele me prejudicar, ele prejudica a própria empresa. Então, eu acho que a regra básica é nunca leve para o pessoal, né? Nunca ache que alguém que discorda de você quer o teu mal. Bem, queria agradecer muito, Elias, tá? Pô, é um prazer Eu que enorme. agradeço. Você é um cara que é referência para mim, você sabe disso. A Você gente também, conheceu, sabe disso. isso, eu tô aprendendo muito, eu aprendo muito com você, aprendi muito com você. Desde quando eu te conheci, você é um cara fora de série, brincadeiras à parte, você é um cara fera demais, Elias. Assim, eu acho Não, que você também, Tarcísio. Muito obrigado aí pela presença. quem te conhece, quem tem a oportunidade de conhecer como eu te conheci, vira fã. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado, Até gente. passo para frente, próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 17 horas, no canal CT Segurança. Valeu, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.